Pronto. Iniciou a gravação. Então, como eu disse agora há pouco, né, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a última modulação digital, que ficou faltando a gente abordar, né? Só recapitulando, nós falamos sobre a modulação ASK, a modulação PSK, a FSK, e agora nós vamos falar sobre a modulação QAM. Pessoal, essa modulação aqui, atenção especial para ela. Ela é, na prática, a modulação mais usada. Ela é uma modulação que tem o maior desempenho em relação às outras. Lembrando, eu já trouxe essa informação para vocês, que quando a gente fala de desempenho, normalmente isso está associado à taxa de erro. Então, dadas certas condições, e a gente vai fazer essa análise hoje dessas condições, né? Dadas certas condições, iguais para as modulações, né? A QAM ela vai apresentar uma mesma taxa, uma menor taxa de erro, né? Estando em mesmas condições do que as outras. Tem algumas tecnologias que ainda utilizam as outras modulações, tecnologias específicas, por exemplo, alguns tipos de comunicação por satélite podem usar FSK e tal, mas a tendência é que tudo converja, tudo tenda a usar a nossa QAM, por essa questão de desempenho, tá? Então, por exemplo, dado uma mesma condição lá, de mesma potência, né? Mesma relação sinal-ruído, e eu for comparar uma 16 PSK com uma 16 QAM. As duas são capazes de transmitir a mesma quantidade de informação, porém a 16 QAM erra menos do que a 16 PSK. Então a gente vem e utiliza o quê? A QAM, tá? Normalmente a gente utiliza ordens mais altas em questões práticas, mas aí a gente estuda as ordens mais baixas. O que a gente estudar para a ordem mais baixa vale para a ordem mais alta. A ordem que eu falo é a quantidade de símbolos, que a gente já falou, né? Posso usar as modulações binário, ou posso usar com 4 símbolos, que seria o caso lá da QPSK ou da 4PSK. Posso agrupar os bits de 3 em 3, aí eu vou ter 8 símbolos. Isso aí é o que a gente chama de ordem de modulação, tá? Então, o que a gente vai explorar aqui hoje? Como é que são as constelações das QAM, tá? A gente vai olhar aqui para 8 e para 16 QAM, mas eu também vou mostrar para vocês outras, tá? 64, 256 e assim vai, tá? Taxa de erro de bit. Esse tema, na verdade, a gente vai comparar, eu havia citado, comentado com vocês antes que a gente ia fazer isso, a gente vai comparar as modulações em termos de taxa de erro de bit. Então, nós vamos olhar num gráfico, né, e ver qual que tem melhor desempenho, qual que tem a menor taxa de erro de bit, dadas determinadas condições. E vamos falar aqui do circuito modulador e demodulador. Não vai ter, pessoal, nada muito novo. Por quê? Tudo que a gente estudou aqui, Fernando, ASK, PSK, FSK, não tem tanta aplicação mais, tudo usa QAM. Sim. Por que a gente estudou? Porque o QAM ele vai usar princípios dessas outras modulações que a gente já viu. Então, se eu fosse explicar para vocês direto o que é a AM, talvez não seria tão simples de entender do que se vocês entendessem as outras, né? É igual por que a gente estuda modulação analógica, sendo que está tudo caminhando para o digital. Porque ela é uma base, o funcionamento da modulação analógica serve de base para o entendimento das modulações digitais, né? Vocês viram que muita coisa que é usado no analógico, que a gente utiliza lá no analógico, que a gente entende no analógico, é usado no digital. Detector de envoltória, circuitos PLL, né, de detecção de portadora, e assim por diante. Bom, só um lembrete aí para vocês fazerem o questionário até hoje da aula passada, do 4PSK, que a gente viu na semana passada, e aí a gente já vai para a apostila fazer uma revisão dos tópicos associados à aula de hoje, né? Peço aí que vocês tragam as dúvidas que vocês tiveram ao fazer a leitura, ao fazer o estudo de vocês dessa apostila. Eventualmente eu vou perguntar alguma coisa, eu vou parar para perguntar também, se vocês têm alguma dúvida ou fazer alguma pergunta específica, tá? Mas basicamente, vocês tinham que compreender, né? A composição de amplitude e fase dos sinais QAM, comparativo de BER, taxa de erro de bit, das modulações, e o funcionamento dos circuitos moduladores e demoduladores QAM. E para a parte
que a gente utiliza uma ferramenta externa, né? No caso hoje um vídeo, que vai falar de constelação e de erro de bit para QAM. Era um vídeo curtinho, tá? Em inglês lá, mas dava para colocar uma legenda em português, de fácil entendimento, e um vídeo bem bacana para entender, um vídeo bem bacana para poder falar, que fala de uma forma legal e didática a respeito da modulação em questão. Então vamos lá para a nossa apostila, né? Item 10.3, QAM. Vamos começar, pessoal, definindo o que é esse QAM aqui, ó. É o que vem de quadratura, o quadrature em inglês, o A, amplitude em inglês, e o M, modulação, modulation em inglês, tá? Então, modulação em amplitude e quadratura, tá? O que quer dizer esse nome aí? De onde que a gente, onde é que a gente vê essa modulação amplitude e quadratura, né? Na verdade, pessoal, a diferença de um símbolo para o outro nessa modulação, né? Lembrando aí, símbolo é um conjunto de determinados bits, né? 2, 3, 4, 5 bits e assim por diante, tá? A diferença de um símbolo para outro, ela vai estar intrinsecamente na amplitude. O que isso quer dizer, né? O que eu vou variar lá quando eu estiver trabalhando o meu modulador? Eu vou variar a amplitude da portadora. Só que nós vamos trabalhar aí com o conceito de duas portadoras em quadratura, defasadas de 90 graus. Então, por isso que ela é uma modulação em amplitude e quadratura. Aqui nós vamos ter uma portadora senoidal e uma portadora cossenoidal em uma mesma frequência, tá? Ou seja, né, nós vamos gerar uma portadora e defasar ela de 90 graus. Se eu tiver o seno, o cosseno lá, na mesma frequência, simplesmente tem uma defasagem de 90 graus. E aí, eu vou variar o quê? A minha amplitude do seno e a minha amplitude do cosseno. Então, o que eu vou estar variando na hora que eu estou gerando o sinal QAM? Amplitudes, tá? Resultado que a gente tem disso. Vamos supor que eu tenha, por exemplo, que para facilitar nosso entendimento, não, já vou direto para 16. Vamos supor que eu tenha, por exemplo, uma modulação 16 QAM, tá? Aqui, pessoal, como eu falei com vocês, eu tenho que ter 16 símbolos, né? 16 símbolos aqui, isso aqui quer dizer que eu tenho 4 bits por símbolo, tá? E aí, quando eu for olhar aquela constelação, o que é aquela constelação? É aquela representação lá, gráfica, né, dos símbolos. O que vai acontecer? Eu vou ter 4 carinhas aqui, eu vou ter 16 carinhas aqui, ó. Igualmente espaçados, tá? Para manter mesmo padrão. (14, 15, 16). Vou ter 16 pontinhos aí, 16 símbolos diferentes, né, que a gente representa. A cada símbolo desses vai estar associado coordenadas quando a gente coloca eles no plano aqui, tá? Então, esse símbolo aqui, por exemplo, ele vai ter uma coordenada aqui e uma coordenada aqui. Essas coordenadas, pessoal, vão se referir a amplitudes para cada uma das componentes desse sinal modulado, tá? Uma das componentes a gente vai relacionar com cosseno, que vai ser uma componente que a gente chama de componente em fase, e designa aqui com a letra E, do inglês in phase, e uma associada a um seno, que vai ser a nossa componente em quadratura, ou que, também do inglês, né? Mas do inglês é quadrature. Problema nenhum. Então, reparem o seguinte, que de um símbolo para o outro, o que eu posso variar? A amplitude do meu cosseno e a amplitude do meu seno. Então, vejam bem, né? Esses pontos todos aqui, eles têm uma mesma amplitude do seno.
que eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor A. Esses pontos que estão alinhados na vertical, eles vão ter uma outra amplitude para o cosseno, para a componente em fase. 3A. Aqui, menos A. Aqui, menos 3A. Para o seno, a mesma coisa. Nós vamos ter 4 possíveis amplitudes. Menos 3A. A. Menos embaixo, né? E mais em cima. E aqui, 3A. Então, para gerar esse sinal, para gerar esses pontos, o que eu tenho que fazer, né? Variar uma amplitude de uma componente que é relacionada a um cosseno, que a gente chama de componente em fase, e variar a amplitude de uma componente de um seno, que é uma componente aí que a gente chama em quadratura. Feito isso, pessoal, o resultado é o seguinte, né? Vamos supor que eu tenha, né, A de amplitude para o cosseno e menos 3A de amplitude para o seno. Resultado disso aqui é esse símbolo aqui. Então, na verdade, o que a gente vai fazer para gerar um sinal QAM? O que a gente tem que fazer para gerar ele, né? Fazer uma modulação em amplitude com a portadora cossenoidal e uma modulação em amplitude na portadora senoidal. Então, eu vou dividir os bits, esses 4 bits, eu vou pegar 2 deles que vão modular o cosseno, e aí com 2 deles eu consigo 4 amplitudes, tá? 0, 0, 0, 1, 1 e 0 e 1 e 1. E vou pegar os outros 2 deles e vou modular o seno, né? A portadora senoidal. Com 2 deles também eu consigo gerar essas 4 amplitudes. Feito isso, né? Aí eu vou lá e vou somar os 2 sinais modulados. Então, na verdade, esse 16 QAM aqui, ele pode ser obtido como uma soma de 2 sinais 4 PSK. Ou 4 ASK, perdão, gente. Vou ajeitar aqui para virar um A. De 4 ASK, né? Eu modulo em amplitude com cosseno, eu modulo em amplitude com seno, né? A modulação em amplitude nós vimos lá, é ASK, amplitude, shift key, né? Modulação em amplitude digital. E depois eu somo esses 2 sinais. Então, nada mais o sinal que é a M, nada mais é do que a soma de sinais modulados em amplitude, só que um para um cosseno e o outro associado a um seno. Então, essas duas componentes vão estar em quadratura, tem uma defasagem de 90 graus entre eles. Deu para entender isso aqui? Sim, sim. Entendeu? Se eu tiver, por exemplo, uma 64 QAM, aí eu não tenho mais 16 pontinhos desse aqui, não. Eu tenho 64, né? São aqui, no caso, 6, né? 4, 5 é 32, 6 bits por símbolo. Eu conseguiria isso aqui fazendo quantas ASK? Qual ASK, né? Somando ASK de qual ordem? 2, 8 ASK, né? 2, 8 ASK. Que aí, ó, eu teria 8 símbolos aqui, 8 possíveis amplitudes aqui, 8 possíveis amplitudes aqui, né? E aí, 8 com 8, né? Se eu pegar todas as combinações possíveis, 8 vezes 8 dá 64, né? Essa 8 ASK vai estar associada aí a 3 bits, e essa 8 ASK vai estar associada aos outros 3 bits, né? Não são 6 bits por símbolo, então são 3 modulando uma ASK e 3 modulando a outra ASK, né? No fim das contas, vai ser o quê, né? Não vou fazer todos os símbolos aqui, mas eu vou ter o quê? 8 amplitudes para o cosseno e 8 amplitudes para o seno. Aí, na hora que eu for combinando cada uma dessas amplitudes aqui com todas e tal, e fazendo e desenhando, aí eu vou ter aí 64 símbolos aí no total. Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Gente, então, olha lá. Na apostila, né? Reparem aqui.
Aqui eu tenho uma 16 que é a M, igual a gente fez. Aqui eu já tenho a associação dos bits. Aqui dá para a gente ver aquilo que eu falei com vocês, né? Olha só. Vamos olhar aqui para os dois primeiros bits, ó. Toda essa linha aqui, os dois primeiros bits são 0 e 0. Então, isso quer dizer que essa amplitude para o seno corresponde aos bits 0 e 0. Então, um dos moduladores ASK lá, toda vez que ele receber 0 e 0, ele vai modular o seno com essa amplitude. Quando ele receber 0 e 1, vai ser essa amplitude. 1 e 0, essa amplitude. 1 e 1, essa amplitude. Então, 2 bits estão associados a uma amplitude do seno e os dois últimos a outra amplitude do cosseno. Outro detalhe, né? Tem gente, às vezes, que fala, não é errado falar assim, né? Que na verdade, assim, não é uma modulação em fase, mas o efeito dessa modulação em amplitude e quadratura faz com que a gente tenha o quê? Diferença de fase. Então, as diferenças de um símbolo para o outro são em dois aspectos, em amplitude e em fase. Na hora que a gente está modulando, a gente só mexe na amplitude, mas como uma consequência disso, acaba que a gente tem variação de fase, tá? Então, por exemplo, se eu pegar todos esses símbolos aqui, se eu pegar esses símbolos aqui, ó, esse e esse, ó, eu tenho amplitudes diferentes de cosseno e seno para eles aqui, eles variam, tá? Mas se eu pegar, por exemplo, o módulo, imagina que isso aqui é um fasor, né? O módulo é a distância do centro. O módulo deles é igual. Tem uma simetria ali, eles são simétricos. Então, o que que muda de um para o outro? A fase. Esse está nessa fase, esse está nessa fase, aquele ali está nessa fase, e esse aqui vai representar na fase para baixo. Tá? Então, o efeito, no final das contas, é que a diferença de um símbolo para o outro esteja em amplitude e ou em fase. Né? Se a gente pega símbolos que estão aqui numa mesma diagonal, ó, eles estão, na verdade, vou pegar só os de cima, né? Eles estão aqui numa mesma fase. Tá? Mas qual que é a diferença entre eles? Amplitude. Um está mais longe, o outro está mais perto ali do centro. E aí, essa tabela aqui, ela mostra para a gente isso, tá? Vejam bem, entrada binária, né? As sequências aí de 4 bits. Aqui, qual é a amplitude do sinal que sai, do sinal resultante que sai, e qual é a fase do sinal resultante que sai. À esquerda aqui, nós temos para um 8 que é a M, tá? O que a gente tem que tomar cuidado aqui, ó? Naquela decomposição que eu fiz. Uma 8 que é a M, são 3 bits por símbolo. E a gente tem quantas amplitudes aqui, ó? Para o cosseno, são 4 amplitudes. E para o seno também são 4 amplitudes. Então, para eu ter 4 amplitudes no cosseno, eu preciso de uma 4 ASK. Para eu ter uma 4 amplitudes no seno, eu preciso ter uma 4 ASK também. Então, aqui eu uso duas 4 ASK. Ah, mas no 16 que é a M, você também não usa duas 4 ASK? Também uso. Porém, né, eu tenho também aqui, ó, 4 para o cosseno e 4 para o seno. Porém, na 16km eu tenho todas as combinações possíveis. Aqui não. Eu não tenho, por exemplo, né, a combinação dessa amplitude com essa. Ó, aqui não tem símbolo. Eu não tenho, né, essa combinação aí, tá? Então, aqui é como se em uma dessa SK eu alimento com 2 bits e a outra eu alimento com um bit só, fazendo com que ela não tenha tanta variação assim para poder eu conseguir esses valores. Beleza, gente? Normalmente isso faz isso aqui ser um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais de desperdício. Então é normal que a gente agrupe para a QAM, né, em aplicações práticas, somente números pares de bits, né? 4 bits. Aí a gente tem a 16 QAM, 6 bits, 64 QAM, 8 bits, 256 QAM. Acima de 256, a nível prático, né? Eu começo a ter muito símbolo aqui, ó, eles começam a ficar muito próximos uns dos outros e começa a ficar muito grande a taxa de erro. Então, em termos práticos, não é muito utilizado. Praticamente não é utilizado, né? Então, a aplicação específica de uma tecnologia Wi-Fi, que eu acho que ela utiliza uma 1024, que é a AM, não tenho certeza do que eu estou falando para vocês, tá? Só que o que acontece? Ela não consegue ter muito alcance. Por quê?
conforme a onda eletromagnética ela vai propagando, ela vai perdendo potência. E aí, se ela vai perdendo potência, né, o que acontece? Lembra lá que eu falei que quando os níveis ficam muito próximos, eles podem se confundir um com o outro, e aí a gente tem o erro de bit? Quando eu vou perdendo potência, esses níveis vão se aproximando. É como se eu fosse aproximando cada vez mais esses pontinhos aqui do centro, fica mais fácil de um confundir com o outro. E aí a taxa de erro de bit nossa vai lá para cima. Beleza, gente? Beleza. Ok. Tá. Eu vou voltar nesse gráfico aqui só para mostrar rapidamente os moduladores aqui. Aí a gente vai discutir ali o gráfico. Modulador 8QAM, reparem, né? Eu estou mostrando aqui um 8QAM, falei com vocês que não é tão usual assim, mas só para ficar um pouco mais didático, né? Reparem, ó, tenho 3 bits, né? Um bit vai modular o meu seno na componente em fase, o outro vai modular o meu cosseno, defasagem de 90 graus, a componente em quadratura. E aí eu tenho aqui um terceiro bit que vai controlar um atenuador, tá? E aí ele vai atenuar ou amplificar o sinal 4PSK gerado. E aí, se a gente olhar lá para a constelação do 8, que é a M, né? Isso aqui poderia ser obtido por meio de dois 4PSK, né? Um com amplitude menor e o outro num círculo aqui com amplitude maior, né? A diferença dos 4 símbolos de fora é só a fase. Dos 4 de dentro é só a fase. De um para o outro a amplitude. Então, basta eu gerar símbolos que têm uma diferença de fase aqui e aí mudar a amplitude. E o demulador Ah, tá, pessoal. E se eu estiver falando aí do 16QAM de ordem mais alta? Mesma coisa, tá? A gente vai ter o modulador SK que a gente já viu. Nós só vamos separar em bits que vão para a fase e bits que vão para a quadratura. Demodulador também não tem diferença, tá, pessoal? Vou demodular o canal em fase e o canal em quadratura aqui separadamente, tá? Tem que ter o regenerador de portadora, né? Aquele circuito que a gente já viu, que emprega na maioria das vezes um PLL, os filtros aqui e os comparadores para decidir qual é o nível de amplitude que eu estou trabalhando. Então, aqui não tem muita novidade mesmo não, tá? O que é uma análise importante da gente fazer agora, que eu tinha comentado que a gente ia fazer numa aula aí anterior. Relacionar as modulações que a gente já viu, pelo menos as mais utilizadas aí e tal, a taxa de erro de bit delas, que é o desempenho, né, a B. E aí nós vamos fazer uma comparação. Vamos fazer uma comparação entre essas diferentes modulações aí, tá? Como é que a gente vai fazer essa comparação, pessoal? Para eu comparar uma coisa com a outra, eu tenho que estar no mesmo, numa situação regular, tem que estar mais ou menos na mesma situação. Do ponto de vista de telecomunicações, por exemplo, eu não posso comparar uma modulação com a outra, sendo que uma ela está numa situação de muito mais potência do que a outra. Posso falar, isso aqui é melhor? Não. Se elas estiverem com a mesma potência, eu consigo falar se uma é melhor ou se a outra não é melhor. Então, para isso, a gente vai fazer uma análise de desempenho, de taxa de erro de bit, em relação ao quê? A relação sinal-ruído, aqui em dB, né? É aquilo que a gente já falou lá, aquela grandeza, né? Que é a potência do sinal dividido pela potência do ruído. Já fizemos também uma análise do seguinte, vimos em simulações, né? Quanto maior a minha relação sinal-ruído, menor é a minha taxa de erro de bit. Mas vamos supor que eu esteja lá numa situação, estou montar um sistema com uma determinada aplicação em que eu possa errar aí, eu tenho uma taxa de erro de bit média de 1 bit em 1 milhão. Isso aqui equivale, né, a 1 dividido por 10 à sexta, a 10 a menos 6. Ou seja, eu quero trabalhar com uma taxa de erro de bit estimada, com uma bela estimada de 10 a menos 6. Né? 1 em 1 milhão. Quer dizer que eu vou errar 1 bit, em média, a cada 1 milhão que eu transmitir. Beleza. Qual é a análise que a gente tem que fazer aqui? Quero trabalhar, então, com essa taxa de erro de bit de 10 a menos 6 aqui. Então, estou trabalhando nessa linha horizontal de taxa de erro de bit. Galera,
Se eu for escolher a modulação aqui, vamos ver o que vai acontecer. Essa primeira curva, BPSK, ela atinge a taxa de erro de bit que eu quero, ou seja, ela cruza ali aquela curva, mais ou menos em 12 dBs de relação sinal-ruído. Já a QPSK, aquela PSK com 4, né, que a gente viu, ela atinge a mesma taxa de erro de bit com uma relação sinal-ruído de aproximadamente, vou aproximar para valores inteiros, tá? 13 dBs aqui, mais ou menos. Aqui eu vou colocar 11, tá? Estão afastados. 8 QAM tem mais ou menos 17 dB. 8 PSK tem aí mais ou menos 20 dB. 16 QAM, mais ou menos 21 dB. 16 PSK, mais ou menos 25 dB, e assim por diante. Aí eu pergunto, qual modulação que eu uso? O que vocês acham? BPSK tem uma menor taxa, né? Mas ele... BPSK tem uma menor relação sinal-ruído, né? Então eu preciso o quê? De menos potência, né? Eu tenho 12 dB de relação sinal-ruído aqui. Isso aqui quer dizer que a potência do sinal tem que ser 12 a mais do que a do ruído, tá? Se eu for olhar, por exemplo, para 16 PSK, eu teria que ter 25 dB a mais na potência do sinal do que a do ruído. E lembrando que dB é escala logarítmica, então de 12 para 25 a diferença é grande, tá? De 12 para 25 nós temos uma diferença aí de 8, 13 dB, que é quantas vezes mais? 20 vezes, mais ou menos, tá? É mais ou menos 20 vezes mais potência que eu preciso para atingir uma mesma taxa de erro de bit. Então a gente pensa, é BPSK, porque ela gasta menos. Porém, nós temos que tomar cuidado o seguinte: quando eu fiz essa pergunta para vocês, a resposta certa é depende. Depende por quê? Tá, vou gastar menos potência aqui no BPSK para atingir a mesma relação sinal-ruído. Porém, aqui eu transmito 1 bit para cada símbolo. Eu transmito 0 e 1. Aqui, na PSK, é uma 16 PSK. Eu tenho 4 bits por símbolo. Então, eu acabo transmitindo mais rápido. Eu ocupo menos banda. Já havia comentado isso com vocês. Então, na verdade, é uma relação em compromisso. Beleza, eu quero gastar o mínimo de potência que eu puder, e potência, como eu já comentei também, é isso aqui, ó, custa dinheiro. Eu quero gastar o mínimo de potência que eu puder, é a BPSK. Só que eu vou perder, porque eu vou estar ocupando muita banda. E banda é um recurso escasso, né? Quando a gente quer transmitir aí, quer prover um serviço de telecomunicações, de celular, de TV e tudo mais, nós temos um espaço ali do espectro, uma região de frequências limitada que a gente pode usar. Então, se eu usar uma modulação de ordem muito baixa, uma binária, ou uma quaternária, ou uma com 8 símbolos, né? Pode ser que eu não consiga comportar ali. E na maioria das aplicações, realmente, né, a gente utiliza ordens mais altas, tá? Os novos padrões de Wi-Fi de alta velocidade vão para cá, ó. Porque o que? Precisa de muita velocidade para transmitir. Então, eu iria ocupar muita banda se eu não agrupasse esses bits, né? Eu transmitir, sei lá, 100 megabits por segundo. 100 megabits, 100 milhões de bits por segundo. E se ocupar uma banda enorme, o que a gente faz? Agrupa esses bits de 8 em 8 em símbolos. Reduz aí por 8 a banda que a gente normalmente teria, tá? Mas aí tem essa questão de que normalmente o erro ele é maior, tá? Ou seja, eu preciso de mais potência aqui para ter o mesmo tanto de erro, tá? Mas assim, em comparando, né? Para ser justo nessa questão de banda, vamos fazer a comparação agora da seguinte forma. Vou apagar tudo aqui. Mesma taxa de erro de bit alvo, só que agora eu preciso obrigatoriamente fazer um agrupamento de bits de 4 em 4. Então, qual é a ordem da minha modulação? Se eu agrupo de 4 em 4 bits,
É 16. 16. Né? 16 símbolos, a ordem 16, né? Então, quem que eu vou analisar? A minha 16, que é a M, e a minha 16 PSK. E aqui, pessoal, não tem muita diferença, tá? Em relação à complexidade. Não tem diferença nenhuma em ocupação de banda. Então, assim, se eu for transmitir 10 megabits por segundo, uma 16 QAM e uma 16 PSK, elas vão ocupar o mesmo tanto. Porque elas vão transmitir a mesma quantidade de informação, 4 bits por símbolo. Mas olha lá, para eu atingir 10 a menos 6 de BR, numa 16 QAM e uma 16 PSK, ó, a 16 QAM eu tenho aproximadamente 21 dB de relação sinal-ruído. A PSK, aproximadamente aqui, 25 dB. Ah, só 4 dB a mais. Pessoal, 4 dB a mais é mais que o dobro de potência, tá? Então, vou até fazer aqui para dar um valor certinho para vocês. É 2,5 vezes mais potência. Então, se a minha antena lá está transmitindo 1 kW, ela vai ter que transmitir 2,5 kW, né? 1.500 watts a mais. 2,5 vezes mais. Então, né, não é pouca coisa isso aí, não, tá? Outra análise que a gente pode fazer, né? Estou trabalhando em uma determinada relação sinal-ruído. Então, ó, a potência que eu tenho disponível é essa. Ruído a gente não tem controle. É intrínseco do canal, dos equipamentos, né? Então, estou trabalhando aqui com a relação sinal-ruído de 22, né? Olha só, se eu usar 16 QAM, eu vou ter 10 a menos 7 de BER. Um erro a cada 10 milhões, em média. Se a gente olhar para a PSK, tá dando aqui mais ou menos, né? 5 vezes 10 a menos 4, 5 erros a cada 10 mil bits. 5 erros a cada 10 mil bits. Então, cada 10 mil bits aqui eu erro 5, aqui a cada 10 milhões eu erro 1. Se a gente for ver a proporção aqui dos 10 milhões, né? Isso aqui é 5 sobre 10 a quarta. Se eu quero chegar em 10 milhões aqui, eu tenho que multiplicar por 10 a terceira, em cima e embaixo, para não alterar. Eu vou errar 5.000 bits a cada 10 milhões. Então, vejam bem. Circuito do PSK e do QAM não tem tanta diferença de complexidade. Arrisco falar que o QAM é até um pouco mais simples, tá? Se bem que os dois têm extração de portadora, mais ou menos a mesma complexidade. Os dois conseguem transmitir a mesma quantidade de informação, 4 bits por símbolo, tá? Mas, enquanto no PSK eu vou errar 5.000 bits a cada 10 milhões que eu transmitir, no QAM eu vou errar um só. Deu para entender? Deu para ver a diferença, a grande vantagem que a gente tem desse QAM aí? Deu para ver. Né, galera? Então, essa curva aqui é muito conhecida para quem estuda modulações digitais. Essas curvas, né, elas comparam aí os diversos tipos de comunicação, né? Basicamente, a regra é o seguinte: a curva que estiver mais para cima é melhor. Tá? É pior. A BR é maior, né? Então, vejam bem. Conforme eu vou subindo aqui, aqui nesse ponto eu tenho a QAM. Depois vem a 16 PSK, é pior. Depois a 64 QAM é pior. Ah, mas você não falou que QAM é melhor? Só que aqui, ó, é pior em BER. Mas eu estou transmitindo aqui quantos, né? Agora 6 bits por símbolo. Transmite mais rápido ou transmite ocupando menos banda, tá? Então, conforme a gente vai agrupando mais, a tendência é essa curva ficar um pouco mais alta mesmo. Galera, só dar uma passada rápida no vídeo com vocês, tá? Espero que vocês tenham assistido. Se não tiverem, assistam depois. Ativem aqui a legenda, tá? Nessa opção aqui legendas em português. Aí, o que esse cara aqui basicamente traz, né? Informação aí do que é o QAM, né? Bit 0 e 1. Aí ele traz os gráficos de diferentes modulações, tá? Se a gente for fazer um gráfico de um sinal modulado em QAM, né? Como eu falei com vocês, o efeito, no fim das contas, é que os símbolos vão ter diferença de amplitude e fase.
Então, eu posso estar transmitindo um símbolo com essa amplitude aqui, por exemplo. Dei uma defasagem, mas continuei na mesma amplitude. Dei uma defasagem, mas fui com amplitude maior, tá? Em algum momento aí a gente viu uma figura que mostrava isso para a gente. O que mais que ele fala aqui? Do modulador QAM. Lá, o sinal QAM. Tem algumas defasagens aqui se a gente analisar e diferenças de amplitude. Ele mostra para a gente as constelações, tá? Então, veja bem, constelação 64 aqui, ó, que eu não desenhei, 256, olha o monte de pontinho. O que vai acontecer, né? Por que aquela taxa de erro aumenta? Porque quanto mais símbolos eu tenho, mais pontos eu tenho, eles ficam mais próximos uns dos outros se eu não aumentar a potência, se eu não aumentar a relação sinal-ruído que a gente falou, né? Então, eles vão ficando mais próximos, é mais fácil que o demodulador confunda um com o outro. E aí ele mostra isso até nos gráficos aqui, ó. Eu transmito isso aqui. Mas quando o ruído corromper, esse pontinho vem parar em outro lugar. Se esse pontinho continuar na região mais próxima do A, que é esse quadrante dele aqui, eu decido pelo A, beleza. Mas se esse pontinho variar por causa do ruído e vir parar aqui mais próximo do B, eu decido pelo B e é onde a gente vai ter o erro, tá? Ele fala, nível aceitável de ruído é o que não faz sair do quadrante, para não confundir um com o outro. Quando começa a sair do quadrante, fica inaceitável, começam a ocorrer os erros aqui, ó. Aí ele mostra, né, justamente, se eu tiver aqui com a 64 QAM, ó, para eu errar um pontinho desse aqui para o outro, é muito mais fácil, porque eles estão muito mais próximos. A não ser que eu aumente a potência, porque quando eu aumentar a potência, o efeito gráfico que a gente teria é isso aqui, ó. Os pontinhos tudo se espalhar nesse espaço. Bom, ele fala aqui da tecnologia, né, eu acho que no roteiro até fala para vocês pesquisarem, né? Esse padrão, 3E802.11ac, ele utiliza QAM, tem o AD também, que é um padrão Wi-Fi. Toda vez que vocês virem essa primeira sigla aqui, o I3E, I3E é Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, tá? 802.11 está associado ao Wi-Fi. Tem vários padrões diferentes de Wi-Fi. Esse 802.11 AD aqui, por exemplo, ele é utilizado para transmissão de vídeo de alta qualidade em tempo real, né? Bom, ele mostra aí, fala do 802.11, aplicação, e é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, um questionamento, uma pergunta, alguma curiosidade? Até que deu para entender bem. Beleza. Se surgir alguma coisa posteriormente, podem me procurar, estou à disposição de vocês. Eu vou, acabando a aula agora, colocar o questionário da aula de hoje, que é nosso último questionário, tá? O roteiro da aula da semana que vem já está lá disponível para vocês, eu coloquei agora há pouco, e colocar a gravação dessa aula. No mais, bom fim de semana, boa semana que vem aí para vocês, a gente se vê na semana que vem, dia 4.